Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Fábio, Marília. Vamos esperando o pessoal entrar. Andréia, boa noite. Alê, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal tá entrando. Hoje vai ser um bate-papo bem gostoso, viu? Tenho certeza que vocês vão gostar e muito da nossa convidada. Boa noite, Kelly. Boa noite, Aline. Nós vamos falar sobre fotobiomodulação, o que essas luzes, né, têm feito no nosso organismo, no organismo dos nossos pacientes, essa interação com o tecido biológico, as respostas do que nós temos aguardado o resultado. Boa noite, Kelly. Vou aguardar mais um pouquinho. Tudo bem, Ale? Vamos lá. E tem uma surpresa no final. No final da live, nós vamos ter uma surpresa. Não vou contar agora. Se é surpresa, vai ser daqui a pouco. O nosso bate-papo hoje, nós estamos começando agora às 19 horas. E pretendemos encerrar, agora às 20 horas. E nós vamos estar encerrando esse bate-papo às 21 horas. Oi, Ana Paula, Fernanda, Alzira, a Larissa. Vamos aguardar mais um segundinho aí. Vamos lá. Doutora Liciane. Convidar, vamos já chamar a doutora Liciane. Oi, Lu. Olá, boa Boa noite. noite. Tudo Boa noite a bem, todos. querida? Boa noite, Karina. Tudo jóia? Espero que com você também esteja bem. A gente já se falou hoje, né? Mas a gente sabe que no momento atual as coisas são minuto a minuto, né? É muito bom a gente poder estar falando ao vivo aqui e tá tudo em ordem. Aqui também tá tudo bem, tá todo mundo com saúde, né? Espero que vocês também, né? Quem está nos assistindo, que esteja bem também, com vocês, com a Verdade. família de vocês, né? E vamos dando início, né, pessoal? E também, doutora Luciana, agradeço muito pelo seu sim, pelo seu aceite, né, em vir trabalhar conosco a partir, né, de 2021, fazer parte da equipe do City Cursos, né, dos profissionais, dos professores. E a partir desse ano, então, nós vamos desenvolver muitos projetos, né? Nós Com temos certeza. nós temos um curso programado para abril agora, e falar nisso, no final vai ter uma surpresa, mas eu vou falar só no final, viu, pessoal? Tá? E a doutora Aliciane, ela é. Deixa eu só abrir aqui o seu currículo, porque seu currículo é enorme, né? Uma pessoa totalmente capacitada. Bastante tempo de estudo, né, Karina? É, Né? A gente tem uma boa bagagem já, né? Vamos falar, verdade. um passado aí que vem cada vez mais, né? Se aprimorando. A doutora Liciane, ela é mestre em laser da parte da odontologia da USP, diretora clínica e científica do Departamento Odontológico do Instituto Neomama, membro titular da cadeia de biofotônica do Colégio Brasileiro de Harmonização Orofacial, professora titular do curso de habilitação em laser pelo Conselho Federal de Odontologia, em parceria com universidades brasileiras.
e agora é a nossa professora titular de fotobiomodulação, dando todo o know-how, né, do seu conhecimento dentro do estudo da biofotônica, dentro da área da energia celular. Então, seja muito Sim, bem-vinda e eu agradeço a muito participação obrigada, de Karina. todos também aí. Vamos lá? Eu também fico muito feliz em todo mundo que está participando aí e quero deixar, assim, fazer o meu agradecimento pelo convite, Karina, e com todo o carinho com que você me acolhe sempre, né? E dizer que realmente essa parceria com certeza vai frutificar, porque a fono e a odonto, elas caminham juntas, né? A gente sabe que essa interação, ela só traz benefício para o nosso bem maior, que é o nosso paciente, para que a gente possa aprimorar cada vez mais o uso da tecnologia, sempre em prol da recuperação, da reabilitação, né, de diversos acometimentos aí do nosso paciente. É isso mesmo. E a fonoaudiologia vem crescendo cada vez mais, né? Ano a ano, com essa nova realidade. E agora começou a surgir pesquisas científicas brasileiras dentro da nossa área também, com a questão da fotobiomodulação. Eu trabalho com fotobiomodulação já tem um tempo, desde 2008, que eu conheci através da acupuntura, a fotobio, e eu tenho excelentes resultados no meu dia a dia, na minha parte clínica, né? As Sim. pessoas que não sei se me conhecem, eu sou fonoaudióloga formada há 27 anos e coordenadora científica do CIT Cursos na área pedagógica. Então, sou eu que faço toda essa organização, que convido esses professores, a gente faz projetos junto e sempre inovando e colocando tudo que tem de atual, das novas tecnologias dentro do CIT Cursos. Então, através da fotobiomodulação, eu tenho conseguido excelentes resultados com os meus pacientes com zumbido no ouvido. Pacientes que têm problema com tontura, dor, disfunção da TM. Então, isso tem muito a ver com a odontologia, porque a gente faz parcerias, né? Eu trabalho muito em parceria dentro da odontologia aqui em Londrina. Sim, eu acho que é uma área correlata às duas vertentes aí, né, Karina? Cada um com a sua atuação, e claro que o conjunto, né, essa equipe multidisciplinar é o que faz a diferença, né? A parte da ATM, ela já tem, assim, uma fundamentação de estudos de uma forma longínqua já em relação à fotobiomodulação, né? A gente tem aí diversas possibilidades, desde o controle do processo doloroso, a diminuição do processo agressivo de destruição dos tecidos correlatos, a articulação, né? E claro que a parceria é fundamental, porque a gente sabe que a oclusão dental, ela faz toda a diferença na recuperação do paciente. Mas muitas vezes o problema ele acontece por causa dessa recuperação oclusal. É muito interessante, né? Como a gente tem os dois lados. Alguns pacientes que fazem o tratamento ortodôntico, ele também pode desenvolver o problema articular, né, por causa da alteração da postura muscular, alteração do padrão de posicionamento da articulação, e a fotobiomodulação, ela vem exatamente a agregar valor nesse contexto, né? Fazendo o adendo, hoje a gente sabe que existe uma tendência, né, muitas pessoas utilizando a toxina, né, para o tratamento. Claro que de forma complementar, né? Mas infelizmente muitos acabam aí fazendo um uso contínuo, sem tomar os devidos cuidados, com uma análise mais cuidadosa da articulação, do quadro oclusal do paciente, né? E a gente vem tratando aí muitos pacientes que estão sendo cometidos pela disfunção por causa do tratamento da toxina. Então, eu vejo nisso um futuro, assim, positivo para o fono e para o dentista em relação aos tratamentos e o acolhimento dos pacientes, mas um prognóstico muito ruim para esses pacientes que vêm se tratando com a toxina, sem os devidos cuidados, sem a recuperação de uma oclusão mais balanceada, né? E aí a gente está tendo diversos tratamentos, né? Diversos estudos para que os protocolos desse tratamento com a fotobio em relação à articulação também tragam um contexto do controle, né? Infelizmente, desse comprometimento que a toxina também está sendo correlata aí no contexto da disfunção em si. Sim,
ela prejudica muito essa questão funcional, né? Os Sim. pacientes com dor, com DTM, então às vezes coloca a toxina em questão de masseter, na própria articulação. Como é que fica essa questão funcional, né? E isso vai diminuindo cada vez mais em tônus muscular. É muito preocupante. E eu vejo que cada vez mais tem crescido isso. Tenho bastante queixa de pacientes no consultório que já fizeram, né? Na época melhora a dor, mas e depois? Como é que vamos fazer, né? Exatamente. E a Porque a toxina não é fotobiomodulação, definitiva, né, Karina? sim, Ela precisa ser reaplicada e muitas vezes alguns pacientes, eles não chegam aos 6 meses, né, fazendo aquela aplicação anual. Mesmo porque enfraquecer uma musculatura, eu não vejo como um tratamento, né? E essa é a nossa luta, de mostrar que, assim, num momento, eu acho que num período crítico, talvez numa única aplicação, ela seja interessante para que o dentista possa trabalhar uma recuperação da oclusão, quando a gente tem que colocar provisórios, onde uma força maior pode estragar esse trabalho transitório, né, até a definição de coroas, mas como uma circunstância definitiva, tratamentos a longo prazo, na nossa experiência clínica, a gente só está vendo problemas inerentes a esses pacientes, né, e essa vanguardice, ela precisa ser exposta, né, porque muitos colegas estão fazendo aí opção pela toxina, de forma longínqua mesmo, um tratamento persistente, trazendo um prejuízo imenso para esses pacientes em relação à articulação a longo prazo. né? E não só essa questão mastigatória, né? Eu observo também que os pacientes acabam tendo alteração até na fala. Todo esse processo Sim, de articulação na fonação, na voz também, né? Perde um pouco mais de potência, sim, porque acaba tendo a essas gente alterações, né? a gente chama até de derretimento da face, né, Karina? Porque quando os pacientes, às vezes, eles fazem de forma bilateral, por causa de alguma simetria, onde a hipercinecidade ela é mais intensa de um lado do que do outro, e aí, dentro dessa terapêutica com a toxina, há uma opção em fazer uma aplicação maior de um lado do que do outro, né? Esse desajuste, ou mesmo que seja dos dois lados, a gente sempre tem uma simetria, um lado um pouco mais hipercinético do que o outro, e os pacientes acabam, assim, tendo toda uma evolução de quadro. Inclusive, eu acho que você chegou a ver esse caso, né? Nós temos um caso aí de acompanhamento de longo prazo. A paciente começou a tratar, não era ATM, mas acabou comprometendo a ATM dela, era um blefaroespasmo, né? Então, ela começou com o tratamento com a toxina nesse blefaroespasmo e ela acabou desenvolvendo uma cervicalgia aguda, né? Trazendo ao neurologista a necessidade de aplicar de 30 unidades que ele iniciou a aplicação, ele acabou indo para 177 unidades por causa da quantidade de musculatura cometida, exatamente por causa do enfraquecimento de de um músculo, um único grupo muscular que acabou trazendo toda uma circunstância, a paciente sindromática, né? A paciente já vem de histórico de câncer de mama, com outras circunstâncias, outras comorbidades que só se agravaram com o quadro. Então, a gente precisa estar, né, em cima desse contexto clínico para que a gente também possa estar recuperando esses pacientes que acabam tendo acometimentos mais graves, né? E isso é agora, é de agora, né? A toxina, ela vem sendo usada faz muito pouco tempo, digamos que 2 anos para cá, que teve esse boom, né, do contexto da toxina, né, tanto na parte funcional quanto na estética, né, e as pessoas, elas não pensam, né, os profissionais, eles acabam esquecendo desse longo prazo, e é o que a gente tem com a luz, né, Karina, que graças a Deus é uma tecnologia que a gente pode, de fato, recuperar e preservar estruturas, né, auxiliar esse paciente com todo esse contexto de tratamento, para que ele tenha um acometimento menor em relação à perda estrutural, que isso é a grande preocupação, né? Você reduzir a estrutura articular, você perder cartilagem, né? Isso é muito preocupante. Então, e a fotobiomodulação veio para, né, nos ajudar a recuperar, né, essa questão funcional, Sim. toda a expressão, esse trabalho de movimentos.
Então, eu tenho tido E o bons auxílio dor, resultados e estou né? muito contente em relação a isso, né? Que é um recurso que a fonoaudiologia agora está com tudo, né? A gente tem Com visto certeza. que várias fonos estão se capacitando, ficam apaixonadas pelo uso da luz, porque luz é vida, é energia, e a gente consegue ter uma boa, né, modificação. Eu que trabalho com parte facial, orofacial, então eu estou muito contente em relação a isso, né? Esses resultados aí estão vindo muito mais rápido, a gente está conseguindo dar alta para o paciente também de uma forma mais Sim. rápida, né? Isso tudo, né, Karina, é importante dizer que os protocolos ideais e a forma como você vai oferecer essa tecnologia ao paciente faz toda a diferença, né? Porque às vezes a gente acaba tendo um resultado, mas que ele não persiste exatamente por causa de uma falha na hora de poder entregar a luz, né, digamos assim, para que a interação com o tecido ela aconteça da melhor forma possível, né? Outra circunstância que a gente está vendo muito hoje em dia, por exemplo, é o ILIB, né? O ILIB, ele chegou com tudo, é uma tecnologia que trouxe aí uma série de circunstâncias em auxílio em diversas doenças, né? Mas é importante dizer que a gente já tem publicações mostrando que o ILIB, por exemplo, em crianças, ele não deve ser realizado em região de diáfise, por exemplo, né? Porque você pode acelerar o fechamento, né, dessa diáfise com uma idade precoce. Então, a partir desse estudo, que foi inclusive realizado por um grupo que eu tenho, né, tive a oportunidade de me manter em pesquisa aqui na região da Baixada Santista, né, o grupo da Unifesp de Santos, né, que é uma equipe multidisciplinar formada por fisioterapeutas, dentistas, né, e a partir do estudo da professora Carla, a gente conseguiu analisar, né, em coelhos que isso é uma possibilidade. Então, o ILIB ele pode sim ser realizado em crianças, mas tem uma via de melhor seleção para que a criança não tenha esse acometimento. Então, é importante trazer a ciência para o dia a dia, né? Tudo isso que a odontologia traz, né, de anos, a gente tem mais de 20 anos aí dos estudos de biofotônica, os grupos brasileiros em odontologia, a USP, ela é a primeira no mundo a estar fazendo as publicações, seguida pela Uninove, né, que a gente tem aí os grandes grupos de estudo, e aí sim vem Estados Unidos, Alemanha, Itália, né, mas de forma secundária. Então, a gente tem muitos achados de peso, que é importante a gente estar trazendo a ciência para o clínico poder estar executando os seus protocolos da melhor forma possível, né? E de formas que, de fato, a gente tenha resultados de melhor qualidade. Uhum. E tudo é excelente, né? Essa interação entre o mundo científico com a parte clínica, o clínico acaba aprendendo muito. Eu Com comecei certeza. a desenvolver uma pesquisa para o zumbido e eu tenho estudado muito. Então, assim, a questão da. Agora eu consigo pôr o pingo nos is, né? Eu falo assim, então você tem dúvida, se você estuda e você encontra dentro das pesquisas as suas respostas, cada vez mais você vai aprimorando aquilo que você está fazendo, né? Então, assim, você Exatamente. sabe que a minha linha de pesquisa junto com a doutora Marília também, né? Ela está junto comigo no meu dia a dia, no meu consultório, e a gente está estudando zumbido. Então, a gente tem estudado muito. De segunda-feira, a gente passa o dia inteiro estudando biofotônica e lendo muito artigo. Então, assim, eu estou muito contente. E graças a você, que foi com você que eu comecei que eu aprendi, né? A questão do vácuo laser, eu fiz todo o treinamento com você. Você é minha mentora, você sabe disso. Você é o Eu fico socorro. muito Então, feliz, Karina. por isso que eu falo, sabe, pessoal, que a doutora Aliciane, ela veio a agregar cada vez mais a gente com essa contribuição entre uma área e outra. Então, assim, as pessoas que são estudiosas, a gente tem que estar, né, em busca sempre com elas, né? Porque através disso a Sim, gente acaba aprendendo, é o dia a dia. E os pacientes da com gente certeza. merecem tudo isso, né? Essa conquista toda, né? Em resultados. Sem dúvida.
Isso é muito importante, né, Karina? Porque a clínica, ela é soberana, sim, né? A gente sabe que a partir de um conhecimento, porque se a gente for pensar, o alinhamento científico, muitas vezes, faz com que os grupos analisados, eles não sejam bem enquadrados com o que a gente tem na clínica diária, né? Porque existem os fatores de inclusão e de exclusão que acabam tornando a pesquisa muito bem delineada para um determinado grupo de pacientes que, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba atendendo pacientes com diversas comorbidades, né, que mantém aquela patologia, mas junto a ela existem outras patologias no curso dessa doença, né, e assim, o importante é que a gente consiga colocar a ciência de uma forma palpável para o dia a dia do clínico, né? E como que a gente faz isso? Com muita ponderação, né? Analisando o que é que a ciência nos traz para que a gente possa ajustar esse parâmetro de acordo com as necessidades que a gente observa no consultório, né? E a ciência, ela vem de acordo exatamente com isso, trazendo as contraindicações, né? O que pode, o que não pode, aonde a gente precisa ser mais cauteloso com determinadas comorbidades, os comprimentos de onda mais adequados para determinadas necessidades, isso é fundamental, né? Hoje a gente já tem padrões de energia que estimulam e padrões de energia que podem trazer uma depressão, né, celular, e isso já está muito bem fundamentado. Então, muitas vezes, quando a gente não tem aquela casuística já descrita, já com estudos randomizados, duplo cego, placebo publicados, a gente precisa buscar, né, nesse enquadramento a realidade para os nossos pacientes. E a gente que estuda consegue estar fazendo isso, né, de uma forma mais simples para que o clínico tenha protocolos mais simplificados para poder executar no seu dia a dia, né? E isso daí também faz a diferença, porque às vezes fala, poxa vida, o estudo é interessante, mas é complexo, né? Do clínico que não está acostumado com a pesquisa, poder colocar isso na sua realidade. Por isso que a gente acaba trazendo para cursos os protocolos mais simplificados, claro que com aquela visão sempre mais ampla, né, das possibilidades, sempre mais ajustável para as necessidades do nosso paciente, de acordo com a realidade dele, né, para que os tratamentos eles possam absorver essa luz de uma forma com sucesso, né, e sem fazer com que esse clínico tenha essa relação com a ciência mais complexa, porque a gente sabe que não é fácil trazer isso para o dia a dia. Nós já temos uma pergunta, tá? Sim, Como que é a diferença do ILIB vermelho e do infravermelho? Bom, isso, Karina, é uma longa conversa, né? Quando a gente pensa na atuação celular, a luz vermelha, ela tem um princípio de atuação na mitocôndria, né? Então, ela é absorvida por uma enzima que tá lá na cadeia transportadora de elétrons, que é o citocromo C oxidase, mas o infravermelho próximo, ele também é absorvido. A diferença, na realidade, ela está no contexto de que o infravermelho, ele também tem uma atuação na água molecular. Então, quando a gente está fazendo, né, ali, quando a gente pensa no ciclo de Krebs, né, na minha época ainda era ciclo de Krebs, né, hoje é ciclo do ácido cítrico, ciclo o ciclo tricarboxílico, né, a gente tem aí alguns nomes para a mesma função, que é ali onde gera energia, né? A cadeia transportadora de elétrons, ela faz com que o ATP seja formado através de um motorzinho, né? Porque o citocromo C oxidase, ele começa a girar e aí o ATPase, a gente tem um rotor na realidade. E a luz, quando a gente entrega essa energia, ela faz com que esse rotor, ele gire com maior intensidade, fazendo com que haja maior disponibilidade, maior formação da energia intracelular. Na realidade, a gente tem alguns eventos simultâneos acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem a formação da energia, a liberação por causa da fotodissociação do citocromo C oxidase, a gente tem a formação do óxido nítrico, e em conjunto a isso, a gente também tem a sinalização celular iniciada através da formação de radicais livres, né? Então, basicamente, de uma forma muito simples, a gente tem esses três contextos acontecendo ao mesmo tempo. Isso para as duas luzes, para o infravermelho e para o vermelho. Só que quando a gente usa o vermelho, por exemplo, vamos falar, o ILIB, ele foca em uma célula especificamente, né, que é
o eritrócito, né, que é a hemácia. Então, quando a gente usa o vermelho, nós estamos buscando aumentar o potencial zeta, ou seja, essa célula, ela acaba tendo uma capacidade de repulsão mais intensa. Isso significa que o alinhamento das células, ele fica melhor centralizado, né, ali no meio do vaso sanguíneo, para que a gente não tenha agregação das hemácias, por exemplo. Então, a fluidez do sangue, ela é melhor aprimorada, a gente tem uma viscosidade melhor, né, com menor sofrimento cardíaco, e isso faz com que os fluidos orgânicos, eles também sejam eles ganham uma fluidez diferente. Então, você tem uma drenagem aprimorada, uma circulação sanguínea mais facilitada. Quando a gente usa o vermelho, nós estamos aprimorando, por exemplo, o evento de liberação do óxido nítrico, porque o vermelho ele tem uma absorção maior pelo citocromo C oxidase. Já o infravermelho é mais pela água, apesar dos dois serem absorvidos nas duas circunstâncias, né? E quando a gente tem uma liberação maior de óxido nítrico, nós estamos trabalhando o relaxamento da vasculatura, né? O relaxamento dos vasos sanguíneos. Isso faz também com que o sangue flua, mas não por alteração da reologia do sangue, mas por alteração da capacidade de flexibilização dos vasos sanguíneos. Então, são vias diferentes, com entregas diferentes, que vão beneficiar, por exemplo, um paciente crítico. Quando a gente tem uma hemácia sofrida, digamos assim, uma célula com prejuízo, né? Quando você tem um paciente com a ferritina alta, que você tem muita absorção pelo terminal M, não é legal usar o vermelho, porque senão você pode trazer dano para essa célula. Então, são especificidades que a gente tem da interação desses dois comprimentos de onda, que precisa de uma conversa um pouquinho mais longa para a gente poder colocar os pontos nos is, né? Então, quando usar uma, quando usar a outra? Geralmente, hoje em dia, Karina, eu recomendo sempre o início pelo infravermelho. Mas existem algumas condições patológicas que fazem com que a gente troque ou use até os dois comprimentos de onda em concomitância. Então, tudo depende da patologia em questão, do que é que nós estamos tratando ali. Tem uma pergunta da Luciana. O ILIB pode ser usado em pacientes com doenças desmineralizante ou doenças do neurônio motor? Olha, a parte neurológica, ela se beneficia demais. Hoje nós já temos estudos mostrando, né, que o ILIB, ou eu vou falar de irradiação sistêmica, né, fazer a fotobiomodulação sistêmica, Karina, porque falar de ILIB, muitas pessoas acabam direcionando isso à irradiação da artéria radial, e o ILIB não é só isso, né, nós temos várias possibilidades da entrega dessa terapia. Você pode fazer de forma transcraniana, você pode fazer de forma transcutânea, né? Você pode entregar de forma transtorácica, hoje em dia na recuperação dos pacientes com as complicações do COVID, por exemplo, é essa via que a gente tem por seleção, mas ainda a gente pode fazer de forma transabdominal, quando o acometimento do nosso paciente evolui com quadro de inflamação intestinal, né? Então, a fotobiomodulação, ela pode ser entregue de diversas formas, né? Então, quando a gente tem uma condição neuromotora, por exemplo, a luz, ela deve ser feita porque é onde a gente vai recuperar, né, a capacidade neuromotora do nosso paciente e principalmente qualquer condição neurológica que tenha característica de neurodegeneração, ela merece ser tratada com a irradiação da fotobiomodulação para aprimoramento do resultado. Mas é importante dizer, Karina, que não é uma terapia que deve ser feita de forma isolada. Né? Nós temos alguns detalhes bioquímicos a serem levados em consideração. Muitas vezes esses pacientes, eles têm algumas deficiências vitamínicas, que é muito importante a gente ter esse conceito muito bem formalizado na nossa mente para que você consiga bons resultados. Porque se a gente tiver, mesmo que você faça o ILIB, e o paciente, por exemplo, ele tem falta da B1, ele vai acabar usando triptofano,
né? Para poder dar o falta da B3, me desculpe, ele vai acabar usando com maior intensidade o triptofano para poder formar essa vitamina essencial, né? E aí ele acaba tendo uma depressão maior ainda no quadro neurológico dele. Então são detalhezinhos que precisam ser conversados juntamente com a fundamentação da técnica para que a gente tenha bons resultados. Sim. Por isso, pessoal, que eu tenho colado cola na cola dela, que eu falo, né? Porque eu tenho aprendido muito com isso. Depois que eu comecei a colocar isso como critério, né, dos meus pacientes, tal, eu tive muito mais evolução. A água molecular, a hidratação é muito importante para, né, poder trabalhar com a fotobiomodulação. Por causa da absorção, né? Aquele caso que eu coloquei para você sobre a ferritina, tive uma surpresa ontem. Ele voltou a fazer os exames, né? E a ferritina dele estava 550 em 2019. Trabalhamos 2 meses depois da sua orientação com o ILIB. A ferritina dele, o resultado de ontem foi 167. Olha, já está, né, dentro de valores referenciais aí ajustados, né, para que a gente possa estar dentro de valores mais próximos à normalidade aí. Então, vamos fazer o curso, vamos estudar com ela, pessoal. Então, nós já temos esse curso no dia 19 e dia 20. Tenho certeza que vocês vão conseguir entender muito mais a reação biológica com a parte química e com a interação física da fotobiomodulação. Foi isso que nós estamos, né, tendo já resultado, colhendo resultado, inclusive, dentro da linha de pesquisa, né? Tem uma pergunta aqui da Arlete. A Arlete está perguntando o seguinte: o ILIB pode ser usado em pacientes que fazem uso da aspirina? Sim. Qualquer tipo de anticoagulante que o paciente tome, ele pode estar fazendo uso do ILIB, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem aí uma palavra que acaba trazendo muita confusão, que é o fato do ILIB trazer a vasodilatação, né? E isso pode fazer com que a reologia sanguínea seja alterada. Mas veja, Karina, que assim, principalmente com a S, por exemplo, a gente tem um ajuste, né, do padrão zeta da célula, né, da hemácia, que é importante para que você não tenha agregação, porque por mais fluido que seja esse sangue, se a gente tiver alguma deficiência correlata, né, o paciente está em curso com uma anemia, ou ele está em curso com uma hemoglobina empobrecida, você acaba, né, só o uso da aspirina, por exemplo, nem sempre é garantia de que há uma estabilidade do sangue desse paciente. E o ILIB, ele aprimora, porque o interessante é que, às vezes, mesmo quando a gente tem os valores, né, do hemograma do paciente alterado, tanto para mais quanto para menos, quando a gente faz a fotobiomodulação, há uma regulagem disso. Tanto a gente consegue equilibrar para valores referenciais, né? Quando a gente tem alterações para mais quanto para menos. Claro que dependendo da patologia, né? Agregado a outros fatores, e sempre é importante dizer que a fotobiomodulação, ela agrega valor ao tratamento, mas ela não pode ser encarada como um tratamento absoluto, né? Porque a gente precisa de outros fatores em conjunto para a gente poder ter sucesso. Mas a fotobio, quando a gente tem uma medicação adequada, né, uma posologia muito bem executada, a fotobio ajuda a trazer os ajustes desses valores, né, para que a saúde do paciente, de fato, esteja em equilíbrio. É como se a gente buscasse e alcançasse a homeostase, né, independente do quadro que ele apresenta, você sempre vai ter uma melhora, desde que a dosimetria seja ajustada para esse contexto aí. Certo. Nós temos algumas fonos aqui na live que têm interesse em estar conhecendo mais profundamente, que hoje não seria, né, o caso, mas pelo menos uma explanação bem rápida sobre essa questão do uso da fotobiomodulação com crianças com dificuldades de atenção, de concentração, também de raciocínio. Então, você poderia explicar um pouco melhor sobre isso, da transcraniana, né, de estar usando a fotobiomodulação no cérebro? Sim. O que a gente tem de mais atual nas pesquisas hoje, Karine, em relação ao autismo, por exemplo, né? Só para a gente poder dar uma explicação um pouquinho mais focada, o autismo, ele tem uma relação intestino-cérebro.
né? Então, muitas vezes, o que o meu paciente precisa é de uma irradiação transcraniana, mas outras vezes eu preciso ajustar primeiro uma desbiose. Então, o primeiro passo nessa criança não é uma irradiação transcraniana, pode ser a necessidade de uma transabdominal. Aí o que eu sempre o pessoal me pergunta, né? Mas, poxa vida, a fono pode fazer? O dentista pode fazer? Veja que dependendo do que a gente busca no tratamento, né? Então, nesse caso, amenizar a intensidade desse espectro autista na criança faz com que a gente tenha uma abordagem numa área que nem sempre é aquele limite que a gente deveria estar, mas o objetivo é o limite que a gente tem que estar. Então, fazer uma irradiação transabdominal é buscar no intestino dessa criança, muitas vezes, uma patologia que pode estar existindo ali e que não foi descoberta. A gente pode ter um processo inflamatório em conjunto, e aí depois que você consegue modular isso, né? Muitas vezes a gente precisa, claro, de uma equipe multidisciplinar, porque hoje a gente tem probióticos importantes que devem ser inseridos nesse tratamento, né? A gente tem outras circunstâncias que também precisam ser observadas, mas com a fotobio, quando a pessoa tem esse conhecimento, ela pode oferecer essa terapia de forma transabdominal para ajudar a trabalhar esse espectro autista na criança, né, para que a gente tenha menos crise, né, e aí sim há uma possibilidade da irradiação transcraniana para fazer os ajustes necessários para as complicações que acabam vindo do intestino para o cérebro, né? Uhum. Então, entender primeiramente como é a patologia é fundamental para que a gente possa entregar um tratamento que, de fato, auxilie o nosso paciente mais a longo prazo. Porque depois que você ajustar a parte intestinal, que em conjunto, né, com o médico, esse contexto intestinal já tenha sido melhorado, né? Hoje a gente tem algumas terapias, inclusive com nutricionistas, né? A fotobio, ela entra em conjunto com a terapia cetogênica, por exemplo. A gente beneficia pacientes com esquizofrenia, né? E trabalhando somente com a luz, mas não deixando de olhar esse outro contexto, sabendo que isso existe, para que a gente possa sempre procurar profissionais que possam agregar na nossa clínica esse contexto aí de interação multidisciplinar. É aquilo que você sempre fala, né? Tem que ser feito através de interdisciplinaridade entre as áreas, né? Sempre. O paciente só tem benefícios a ganhar com tudo isso e não ser assim, eu tenho que só estudar com fono, ou só estudar com físio, fotobiomodulação, né? Ou só fazer com dentista. Então, eu gosto, pelo menos, né, a minha prática do meu dia a dia e do que eu já estudei, sempre ter essa interdisciplinaridade. Hoje, eu coloco muito que a gente tem que trabalhar muito com práticas integrativas, né? Para você ter esse alcance, esses resultados. E senão a gente fica muito focado. Então, a gente tem que abrir a mente, abrir conhecimento e agregar, né? Aquilo que Sem dúvida. expliquei. A odontologia sempre contribui muito para o meu dia a dia, dos meus resultados dos meus pacientes, né? Então, isso é muito legal, essa relação, essa troca, né? Esses resultados de informações. Então, tudo isso veio só contribuindo. Com certeza, isso agrega, né, Karina? Porque como a gente fala, às vezes chega o paciente para você tratar, você já sabe o que você precisa. Então, muitas vezes, você já tem alguém em vista, algum profissional que pode te auxiliar, trazer melhores resultados para aquele paciente. E realmente ter um controle da patologia de uma forma mais palpável, né? Porque quando a gente isola os profissionais, quando não há uma interação entre eles, cada um tentando fazer sua parte, sem se conversar, né? Fica difícil da gente conseguir, de fato, trazer uma melhora substancial para esse paciente, né? Agora, o fono, que tem essa noção, a gente fala holística, né? Porque assim, parece uma palavra mística, né? Mas não, o holístico significa o integral. Então, ter o conhecimento da integralidade dessa patologia é fundamental para a gente poder ter, de fato, não só bons resultados, mas um tratamento longínquo de resultado, né? Que é onde a gente, de fato, consegue manter esse paciente apenas sob controle, né? Sem a necessidade de intervenções agudas, que é onde a gente tem dificuldade
dificuldade de interagir, né? No espectro autista, isso é uma circunstância presente, né? Quanto mais calmo esse paciente está, mais controlado ele está, né? A gente, de fato, traz qualidade de vida para ele e para a família dele, né? O tratamento acaba sendo para o paciente, mas para todos aqueles que estão ao entorno desse paciente. Com certeza. A Ana Carla também tem uma pergunta. Paciente pós-cirurgia de cavernoma com movimentos atáxicos de cabeça pode se beneficiar da fotobiomodulação? Bom, de uma forma geral, o que a gente precisa saber é a forma como foi feita a recisão, né, do contexto tumoral, né, se a gente tem algum resíduo, se existe envolvimento da parte nervosa, né, então tudo isso precisa ser analisado, porque principalmente em tumores benignos, onde a gente pode ter crescimento, né, a gente nunca pode esquecer, gente, que a fotobio é uma terapia que ela tem por objetivo trazer a proliferação de células, né? Então, irradiar diretamente numa região onde há persistência de células tumorais, seja de característica benigna ou maligna, pode trazer o crescimento desse tumor, né? Dessa neoplasia, enfim, né? Depende da natureza dessa circunstância tumoral. Mas a gente tem que estar atento a isso. Agora, houve uma recisão completa, né? É um paciente que tem um bom prognóstico, não houve envolvimento de áreas onde pode ter ficado resíduos, a gente pode irradiar diretamente sim, né? Então, primeiro a gente tem que saber como foi feita essa cirurgia, em que grau está o contexto do acometimento, para que a gente possa oferecer, porque não é só a luz vermelha, Karina, e nem é só a infravermelha. Hoje em dia, a gente consegue tratar, inclusive, cicatrizes que trazem retração, né, a dificuldade de movimentação de pescoço, por causa de fibroses que aconteceram devido à intervenção que aconteceu. Então, o comprimento de luz azul, por exemplo, hoje em dia ele está sendo utilizado em pacientes com queimaduras, né? Então, a gente tem aí uma ampla área a ser trabalhada, pacientes queimados, pacientes mutilados, né? Seja por acidente, seja por causa de cânceres mesmo, né? Ou tumores em cabeça e pescoço. E a gente tem, porque a fotobiomodulação, todo mundo pensa em vermelho e infravermelho, mas a gente tem aí outros comprimentos de onda que também estão sendo usados em momentos oportunos para que a gente possa beneficiar aí a recuperação desse paciente. Certo. Aí o Roberto falou, muito bom este tema, parabéns. Tem um outro comentário também da Cristiane Angelini. Estou encantada. Exatamente os autistas têm essa alteração intestinal recorrente. Deixa eu ver se tem mais Fico alguém. feliz, pessoal. Isso é muito bom. Quando a gente traz algo que agrega um pouquinho, né, já é de grande satisfação para que a gente possa abrir esses horizontes aí, né? A fotobiomodulação, ela traz tantas possibilidades, né? E essa interação, ela é muito benéfica, né? A minha área de atuação primordial é a odontologia hospitalar, né, Karina? Então, quando a gente tem a recuperação desses pacientes, a melhora de qualidade de vida, a assistência, né, de condições onde realmente é paliativa e a gente consegue trazer conforto para esses pacientes, é muito gratificante. Então, a gente traz com o coração aberto mesmo, porque todo mundo pode se beneficiar e beneficiar os seus, né? É uma tecnologia que não pode faltar hoje em dia. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a interação da ventosa com o laser? Vamos, claro. Sobre Mas o vácuo laser... Vamos falar um pouquinho dessa experiência, né? Que depois eu vou dar o relato da minha também. Então, a ventosa terapia, ela é conhecida há muitos anos, né, Karina? Isso vem já da China, né, há mais de 2.000, 3.000 anos atrás, né? E a interação da luz com a ventosa, ela faz com que a gente tenha duas formas de abordar o tecido de formas complementares, né? Então, quando a gente olha para o trabalho que a pressão
negativa faz no tecido, né, que você tem aquela deformidade aonde você promove uma vasoconstrição e uma vasodilatação, você já tem fatores de crescimento alterados, você já tem toda aquela comunicação intracelular alterada para que eventos metabólicos sejam aprimorados, né? Então, a gente consegue já diminuir, por exemplo, fatores de transcrição negativos, como é o caso do fator de indução de hipóxia, né, que é um dos fatores que mais são persistentes em patologias. A luz, por sua vez, ela também tem todo esse caminho, né? E quando a gente olha a atuação que ela faz, principalmente na expressão gênica, lá no núcleo, você tem o primeiro contexto que vem à tona é o fator nuclear, né? O kappa beta, o kappa B, desculpa, que ele vai fazer com que hajam caminhos, principalmente para aprimorar os eventos antioxidantes. Então, a gente tem aí duas circunstâncias unidas, trabalhando o tecido para uma oxigenação melhor, para que a gente possa ter toda a diferenciação celular necessária. A gente consegue, por exemplo, fazer com que aquela região onde você não fecha uma ferida, onde você não recupera um tecido, você consiga fazer com que fenótipos celulares mais ativos sejam diferenciados para que você tenha o fechamento do tecido de uma forma mais rápida, né, que é onde a gente tem ali a parte, principalmente, né, ou quando o tecido está aberto, ou quando é uma musculatura que não fecha, um rompimento que a gente não tem sucesso, ou até quando a gente tem a presença de fatores cicatriciais de evolução ruim, como é o caso de cortes, né, de cirurgias, caso onde a gente tem a traqueostomia, que promove toda uma aderência, né, e complica o pós para o paciente. Quando a gente tem a união dessas duas terapias, a gente tem um valor agregado muito grande. Então, a recuperação, coisa que a gente faria só com a fotobio, suponhamos que a gente fosse vencer a patologia em 20 sessões, 30 sessões, quando a gente agrega o vácuo, a gente praticamente reduz isso pela metade. Então, é uma terapia que, assim, hoje em dia, a recuperação de pacientes com paralisia, pacientes com dor, pacientes para regeneração, pacientes onde a gente precisa recuperar tecido, pacientes queimados, pacientes com osteonecrose, que você acaba tendo exposição óssea externa, né? Então, eu consigo, assim, recuperar pacientes que, mesmo com uma fotobio e todo o cuidado nutricional envolvido, eu só consigo recuperar com a associação das duas técnicas, que é a fotobio juntamente com o vácuo laser, né? Um vácuo de uma forma, né, complexa. E a fono agora, né? Nós começamos, eu que implantei isso dentro da fonoaudiologia, né? Nós estamos ministrando alguns cursos e eu já tendo, assim, o pessoal que fez os cursos já está me dando os relatos, né? Então todo mundo falando, olha, a gente já está conseguindo excelentes resultados, principalmente da parte facial, dentro da disfagia, paciente com ceceio lateral e frontal também, porque dá para fazer na língua. Isso que Sim. me surpreendeu, né? Quando eu fiz o treinamento com você, eu falei, nossa, descobri agora que eu vou conseguir essa questão do ceceio avançar muito mais rápido, né? Os resultados, e o paciente engolir melhor, né? A paciente que tem disfagia também, a fazer, né, com que ele consiga fazer um disparo mais rápido, né, no ato da deglutição dele, né? Tá conseguindo realinhar, reorganizar todo o tônus muscular. E essa questão facial também, com dor, né? Você trabalha em pontos gatilhos, então dá para você fazer um monte de aplicações, né? Em várias patologias, inclusive. Eu tenho usado muito com a transcraniana também, acabando, né? Fazer todo o trabalho em região pré-frontal, parietal, occipital, em temporal, também para a questão do zumbido, em mastoide. Liberação miofascial, né? Não só orofacial, como também em músculo de cabeça, de pescoço, né? Então, toda essa cadeia muscular funcionando da melhor forma possível, né? E depois você interage com os exercícios miofuncionais. E você termina com uma função. Então, isso tem agregado cada vez mais resultados e a alta do paciente tem vindo muito mais rápido, né?
Ah, com certeza, Karina. Eu vejo assim, essa tecnologia, a gente precisa de mais publicações, né, Karina? Porque a ciência, ela é importante, mas ela caminha a passos de formiga, infelizmente, né? A gente tem aí alguns grupos desenvolvendo, eu mesma tenho muitas alunas, né, delineando as pesquisas, a gente sabe da dificuldade de atender, ainda mais nessa época, né, que infelizmente os tratamentos eletivos, eles estão precisando ser deixados para depois, né? A gente não está conseguindo dar continuidade. Mas o que a gente observa clinicamente é isso, né? É uma recuperação muito mais rápida, é uma diversidade de patologias que antes, mesmo fazendo, né, tratamentos miofuncionais e associando a fotobio, você tem um processo de recuperação mais lento, né? Coisa que com o vácuo, como a gente tem uma aceleração dos processos de reabilitação, né? Então, sem dúvida, quando a gente agrega as tecnologias, o sucesso, ele aparece mais rapidamente em relação à reabilitação desses pacientes, sim. Sim. A Marta fez um comentário. Os resultados são fantásticos com vácuo laser associado. A Fono Luciana também fez um comentário. Sou apaixonada pelo vácuo, né? E Ai, o não é? Quem não gosta? Ah, menina, não tenho o que dizer. A gente faz marketing mesmo, porque o negócio é bom demais e não tem nada assim, outro equipamento que a gente possa utilizar com o sucesso que a gente tem, porque é um equipamento simples de ser usado, né? Qualquer um, com um pequeno treinamento, se capacita em fazer. Então, ele é de simples manejo, o que é fundamental, né? Porque coisa muito complicada também acaba prejudicando aí o treinamento, há uma grande dificuldade, né? E nesse caso, não, quando a gente vai usar determinadas possibilidades, você tira o vácuo, só usa o laser, sempre com a ventosa, né? O que a gente precisa sempre dizer que o equipamento ele foi desenvolvido para que aí a radiação ela aconteça naquela distância proposta com a presença da ventosa. Então, não se recomenda tirar a ventosa exatamente por causa disso. Porque a entrega de energia, gente, quando a gente fala de fotobio, a gente tem que pensar que é um remédio luminoso, né? Digamos assim. E como todo medicamento, a gente precisa de uma dose ideal, né? Então, o empirismo, ele já foi distanciado da fotobiomodulação há muito tempo. Por isso que a gente precisa saber dosar essa medicação, né? Porque da mesma forma que o veneno é em relação à dose da medicação, a luz ela também pode trazer uma depressão de fatores celulares que vão ocasionar aí uma fisiologia alterada de um tecido quando ela é mal conduzida. Então, por isso que a gente precisa aprender direitinho como manejar e como entregar essa terapia da melhor forma possível. Sim, a dose é muito importante. A Dora, Fundamental. é fundamental. A Dora fez um comentário. Comecei hoje e me apaixonei. Eu dei esse Ah, plano muito para ela bom. hoje, consultoria, e já fiz a apresentação do vácuo laser para ela no Zumbido, e ela já está encantada, né, Dora? Muito legal, né? E a Maria Muito Roberta legal. falou assim, resultados fantásticos, porque também já está fazendo, né? São as Não, pessoas. é surpreendente mesmo, né? Tudo que a gente fala, assim, é de uma circunstância que só executando mesmo e reabilitando os pacientes para entender o quanto essa tecnologia, ela é bem-vinda. A associação, sem dúvida, foi uma grande sacada da MMO, né? Porque a gente não tem outro equipamento que tenha, nenhuma outra empresa que tenha tido uma ideia tão fenomenal aí para a parte de recuperação como é o desenvolvimento do vácuo laser. Liciane, você poderia explanar um pouquinho sobre essa questão das vitaminas, que é a interação com a luz? Que eu acho isso Sim, um conhecimento muito rico para eu poder, né, estar aprimorando o nosso conhecimento. claro. Vamos pensar um pouquinho, né? Quando a gente fala de bioquímica celular, Karina, a gente não pode esquecer que a nossa célula ela funciona através, né, dos micronutrientes, né? Então, o contexto, por exemplo, eu preciso formar antioxidantes, que é uma das características da luz, eu preciso dos insumos para que você produza isso. Então, se eu vou fazer aquele caminho do fator nuclear kappa B, que vai me trazer a intensidade maior da formação de antioxidantes, eu não posso esquecer, por exemplo, que a minha SOD, ela é selênio dependente.
né? Eu não posso esquecer que a minha glutationa peroxidase, ela tem a necessidade de ter o manganês. Então, se o meu paciente ele está num processo de caquexia, né, que você tem aí uma depressão, né, de micronutrientes, a tendência é você ter um tratamento, uma evolução do quadro para melhora com muito mais vagarosidade do que é uma pessoa com esse lado nutricional bem fundamentado. Né? E isso é bem complexo, Karina, porque olha que interessante, mesmo as vitaminas, elas também têm uma característica pró-oxidante. Então, só para a gente explanar que a vitamina não é sempre bom, em casos de fumantes, né, os fumantes inveterados, houve um estudo de muito longo prazo que esses fumantes receberam vitamina E. E o que se teve foi uma antecipação da formação de um câncer pulmonar, por exemplo, por causa da presença da vitamina E. O grupo que tomou a vitamina E desenvolveu com mais rapidez. O que isso significa? Que a vitamina ela também tem características antioxidantes e pró-oxidantes. Então, dependendo do mecanismo que você tem, por exemplo, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, né, que você tem um ambiente hostil, a vitamina ela pode ter uma característica ruim, tá? Então, por isso que a gente precisa pensar, quando você vai oferecer a terapia, como está esse paciente? É aquele caso que eu sempre falo do COVID, né? O COVID grave. O pessoal vai correndo, todo mundo quer fazer o ILIB no paciente do COVID grave. Quando a gente tem o COVID grave, geralmente a gente tem um dedímero alto, né? O que é o dedímero? É um marcador que me mostra que o processo de formação de trombo no paciente está muito intenso, né? Porque, na realidade, o dedímero, ele é a degradação da fibrina, ele é detectado através da degradação da fibrina, que é relacionada ao trombo. Então, a luz, ela não deve ser feita de qualquer jeito, para qualquer patologia, de qualquer forma. Nesse caso do paciente com COVID grave, se você fizer a irradiação de luz nesse paciente, a ferritina alta dele, uma hiperexcitação dos terminais M, com uma degradação acelerada do processo de hemácia, você pode agravar o quadro desse paciente, né, e fazer com que ele tenha uma permanência por mais tempo na UTI, se ele não estava precisando da ventilação artificial, ele passa a precisar, tá? Porque você acidificou o sangue desse paciente por causa da terapia. Isso está publicado? Não. Né? E como que a gente tem essa circunstância, por observação, Karina? Isso começou com um estudo de pacientes com a DPOC, né, casos graves de DPOC, pacientes com casos graves de enfisema pulmonar. Quanto mais rígido são as paredes pulmonares, menos insuflação, né, esse paciente tem, porque veja que a hemodinâmica, ela é dependente do pH, ela é dependente da temperatura e da pressão do oxigênio. Então, a terapia ILIB, ela oxigena o sangue quando a sua capacidade pulmonar ou a chegada de oxigênio existe. Senão, você vai intensificar a relação da hemácia com o CO2. Não com oxigênio, porque não tem chegada de oxigênio suficiente. E é por isso que a gente agrava caso de paciente com COVID grave, quando você entra com a ELIP. O ideal é você irradiar diretamente os pulmões desse paciente. Então, veja, sempre tem uma indicação para fazer a fotobio, só que a forma como você vai entregar isso é o que faz a diferença na reabilitação. Né? Então, por isso que a gente precisa pensar, o quadro é uma relação das vitaminas e de marcadores inflamatórios, né? Que claro que existem alguns contextos que, na realidade, não são proibitivos, mas são analíticos, é onde o profissional vai analisar o quadro daquele paciente para poder ver qual vai ser a forma mais interessante dele entregar a terapia. Se de forma, né, de uma fotobiomodulação sistêmica, se uma forma direta na localidade, se a gente precisa primeiro trabalhar uma disbiose, como nós citamos anteriormente, para que a terapia de fato seja bem sucedida. E assim, quando a gente pensa no mecanismo bioquímico, Karina, você vai precisar aprimorar a formação de ATP. Se o seu ciclo de Krebs não roda, se você tem a deficiência da B1, da B2, da B3, né, o problema não está na luz, o problema está na deficiência do paciente. Então, isso precisa ser analisado. Você vai trabalhar imunológico do paciente, mas a vitamina D dele está 19 nanogramas por decilitro.
Como que você vai fazer isso, né? A luz, ela não tira do bolso esses micronutrientes para poder fazer o mecanismo acontecer, gente. Então, a bioquímica, esse conhecimento básico, né? De onde que está o quê, que vitamina que funciona onde, né? Como que pode aprimorar, coisas simples, como, né, medições, exames séricos, que você não precisa nem solicitar, você analisa o que o paciente já tem, né? Dentro de 3 a 6 meses, é possível ter um parâmetro geral de como está o quadro desse paciente. E claro que em deficiências muito intensas, vai precisar encaminhar para o médico, para um nutricionista, para que isso seja reequilibrado. Tem que ter nutrição, né? Como é que você Tem vai que... trabalhar esse terreno biológico dele, né? E a Exatamente. contribuição da foto e a contribuição da fotobiomodulação relacionada aos distúrbios do sono. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, que é bem interessante. O distúrbio do sono, Karina, veja que a gente tem a fotobio, ela atua diretamente. Se a gente for pensar num contexto mais amplo, né, a gente já passa a ter uma fotobiomodulação pelo simples fato da luz do sol brilhar, né, e os nossos olhos detectarem essa luz nos primeiros momentos da manhã. Por quê? Porque é o ciclo circadiano que rege a produção da nossa melatonina e da nossa serotonina. Então, a nossa melatonina, ela vai ser mais aprimorada em relação à sua produção quando a gente não tem determinados comprimentos de onda chegando aos nossos olhos, principalmente a luz azul e a luz verde. Então, é por isso que a gente observa que muitos pacientes que ficam com a televisão ligada ou que ficam no celular acabam tendo prejuízo do sono, né? Porque não tem a formação da melatonina exatamente por causa do excesso de radiação, que no caso é a luz azul. Existe um estudo muito interessante sobre o ciclo circadiano que mostra que tanto a luz azul pode intensificar a produção do cortisol, quanto a luz vermelha pode diminuir, porque a produção do cortisol ela tem um pico pela manhã, logo, né? Que quando a gente absorve essas primeiras luzes da manhã através das melanopsinas, né, que são os fotoreceptores dessa luz natural, a gente tem o disparo do ACTH, que é o hormônio que vai levar lá na nossa adrenal a sinalização para a formação do cortisol. Então, quando a gente tem a formação do cortisol, a gente tem um pico pela manhã. Não é à toa que as pessoas têm os problemas cardíacos, o infarto pela manhã. Então, até isso tem hora para acontecer, né, Karina? E a luz, a fotobiomodulação vermelha, ela tem uma atuação direta sobre a produção do cortisol. Né? Então, você consegue controlar esse grande hormônio do estresse. Então, a gente passa a tratar o paciente de uma forma macro, porque a gente atua sobre um hormônio regente do estresse, e a nível celular também, porque a nível celular, aquele primeiro momento de sinalização acontece com a liberação de radicais livres, mas no momento seguinte você já tem um aumento da capacidade antioxidante da célula que acaba sequestrando esses radicais livres em excesso. Então, no caso do paciente que tem distúrbio do sono, a gente atua de diversas formas, né? Então, você pode, desde aprimorar a oxigenação desse paciente, atuar sobre a flacidez em pálato dele, né? Que pode intensificar o quadro de apneia, né? Então, a gente tem todo um trabalho de atuação sobre essa musculatura regente, né? A gente tem uma atuação sobre a secreção hormonal, então veja como ela é múltipla. A atuação da fotobiomodulação, ela tem diversas possibilidades nesses pacientes com distúrbios do sono. Claro que a gente tem que entender muito bem o quadro, né, para poder agregar a fotobio aonde ela é necessária, né, se esse paciente, ele tem flacidez, ele ronca, né, e essa flacidez faz com que ele tenha um sono pausado, né, por causa dessa apneia persistente, a gente vai trabalhar na região para dar um tônus nessa musculatura melhor, da mesma forma que a gente vai atuar, por exemplo, com um ILIB intranasal para atuar sobre o cortisol desse paciente, melhorando, né, também essa secreção hormonal em relação à melatonina, para que o contexto seja melhorado em relação a isso. É múltiplo. Muito bom, muito bom. Estamos encerrando, né? Já estamos com 1 hora de bate-papo. Gostaria de agradecer a participação de todos. E agora eu vou falar da surpresa.
quem resolver participar do nosso curso e ligar lá no City Cursos na segunda ou mandar uma mensagem para nós no nosso Instagram, nós vamos conceder um mega desconto para vir para o nosso curso no Aí. dia 19 e 20 de abril. Gente, Então, faz o vamos curso, vocês vão anotar hoje, amar. segunda-feira, mandando mensagem lá para o City Cursos, falando que participou da live, que vai ganhar o desconto. Tá bem? É isso aí. Claudiane, tá aí. Beijo, querida. Obrigada pela presença. Obrigada, gente, pela presença de todos. Karina, muito obrigada, né, pela acolhida mais uma vez. Eu tenho certeza que o nosso curso vai ser um sucesso. Aí vários profissionais interessados, né, em poder estar atuando da melhor forma possível com seus pacientes. Todos serão bem-vindos. A gente vai ter muita coisa agregada, muito conhecimento compartilhado para trazer para vocês. Isso eu tenho certeza. Pessoal, Coisa o boa. curso vocês vão aprender muito. Essa interação da luz, com esse terreno biológico, com todo esse know-how de conhecimento da doutora Aliciane. Vamos aproveitar, vamos sugar todo o seu conhecimento, tenho certeza disso. Adoro compartilhar, gente. Bora lá. Também. Obrigada, querida. Uma boa noite, um bom Beijo, descanso para Karina. Para todos. E você fiquem também. com Para Deus e que todos. todo mundo tenha muita saúde. Gratidão. Amém. É isso aí.